entrando. Bom, como atingir o 8 menos 4? Ou seja, como fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito? Bom, o tema não é esse exatamente, mas o que eu vou falar aqui hoje é um atalho muito importante para que você possa ir em direção ao 8 menos 4. Ou seja, você faz em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito. E quando eu falo você faz em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito, eu estou me referindo a como é que você pode aumentar sua produtividade nos mais diversos tipos de tarefas e fazer na metade do tempo. É claro que fazer em 4 horas o que levaria 8 horas é uma média que eu estou trazendo aqui para você. Mas às vezes você tem tarefas que levaria 4 horas para poder fazer, onde você tem a oportunidade de fazer em 2 horas. Ou tarefas das quais você está fazendo em 2 horas, mas tem a possibilidade de fazer em uma. E assim você pode perceber que você pode fazer as tarefas, os projetos ou aquilo que você está realizando em metade do tempo. E o tema de hoje é planejamento. Como é que você faz para poder fazer o seu planejamento? Como é que você cria o seu planejamento? Como é que você preenche o seu planejamento? Qual que é a estrutura de um planejamento que é capaz de fazer atingir o 8 menos 4? E talvez não esteja claro para você, realmente qual que é a ligação entre você atingir o 8 menos 4, né? Qual que é a importância do planejamento para você atingir o 8 menos 4, tá certo? E olha, já vou deixar claro, o planejamento não é a única coisa que você precisa para poder atingir o 8 menos 4, mas o planejamento é algo fundamental para você poder atingir o 8 menos 4. Tá? E vai ficar muito mais claro para você ao longo aqui da aula, né? O que é planejamento, por que fazer o seu planejamento, como fazer o planejamento, tudo voltado para você poder gerenciar as suas tarefas, gerenciar o seu tempo para que assim você consiga atingir o 8 menos 4. Então toda a clareza que você precisa está dentro de um planejamento. Então, antes de falar da importância do planejamento para você poder atingir o 8 menos 4, eu vou começar a falar sobre o que é o planejamento em si. Quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de algo que, basicamente, como se fosse um plano de ação. E, de certo modo, um planejamento é um plano de ação, né? Qual que é a diferença de planejamento e plano? É que o plano ele é algo mais prático, ele é algo mais da ação agora no curto prazo, de certo modo. Agora, o planejamento ele é algo mais de longo prazo. E, de certo modo, o planejamento que eu vou apresentar aqui para você até é de longo prazo. Só que, no meu caso aqui especificamente, eu reúno também planejamentos de curto prazo, médio prazo e também um planejamento de longo prazo, que é chamado de planejamento anual. Mas o planejamento, ela de uma forma mais clara, assim, o planejamento, ele é algo que não é uma definição só. Planejamento é um plano de ação e pronto, não. O planejamento é um plano de ação de longo prazo, não. O planejamento, ele é um conjunto de princípios, mais especificamente aqui no nosso caso, tá, de gestão do tempo. O planejamento ele é um conjunto de princípios, um conjunto de técnicas, onde você vai implementar nele, né? Ele é organizado, ele é estruturado, tá? Eu falo isso bastante aqui se você está assistindo essa aula dentro do princípio de gestão do tempo, né? Se você é meu aluno aqui dentro, ele é organizado e estruturado para que você possa atingir o 8 menos 4. Então, o planejamento, através do planejamento, você tem toda a clareza que você precisa do dia que você vai fazer o seu planejamento, né? Que você vai preencher o seu planejamento, preencher as informações do seu planejamento. Qual dia você vai fazer isso? Qual o horário que você vai fazer isso? Qual o objetivo, os objetivos que você quer alcançar? Porque um planejamento, como você provavelmente sabe, todo planejamento, se ele for planejamento ou planejamento estratégico ou planejamento de ação, tudo isso tem o quê? Um objetivo ou alguns objetivos que você quer atingir. E além do objetivo, você também tem as metas que você também quer atingir, né? Ou seja, como você pode perceber, só de falar desses pontos de objetivo, de meta, de questão de dia, de horário, isso já te faz ter um pouco mais de clareza referente
a você, referente à sua vida, referente ao que você está buscando realmente. E outra coisa que o planejamento tem, o planejamento ele traz clareza das tarefas que você vai fazer. Então, que tarefa que eu preciso fazer? Que compromisso que eu preciso fazer? Que atividade que eu tenho que realizar? Qual o dia que eu vou realizar essa atividade? Qual que é a data para a realização dessa atividade, dessa tarefa, desse compromisso? Qual é o horário que eu vou realizar isso também? Então, tudo isso são informações extremamente importantes e que você precisa realmente se atentar. E que o planejamento, ele traz tudo isso. Então, o planejamento, ele facilita muito porque muitas pessoas elas vão dormir preocupadas com o que vai fazer amanhã. Muitas pessoas vão dormir preocupadas com o que vão fazer na semana que vem, no mês que vem, ou até mesmo no ano que vem. Então, pelo fato das pessoas não fazerem um planejamento das tarefas, dos compromissos, com as datas, colocar isso em um lugar organizado e estruturado, como é o caso do planejamento, as pessoas normalmente guardam tudo na cabeça delas. Datas, tarefas, compromissos, projetos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso amanhã, eu tenho que fazer isso semana que vem, eu tenho que fazer isso mês que vem, depois o ano que vem, e ela vai guardando tudo isso na cabeça dela, e ao invés de simplesmente anotar, ao invés de simplesmente ter um lugar onde ela vai ter acesso a todas essas informações, e ela guarda na mente dela. E sabe qual que é o problema de guardar tarefas, compromissos, projetos na mente? É que você acaba ficando preocupado. Além também de você esquecer de algumas tarefas, de alguns compromissos, de alguns projetos. E guardar na cabeça faz com que você acabe ficando um pouco confuso, não tendo claro o que você vai fazer, ou o que é mais importante para ser feito primeiro. Porque isso também é relevante, né? Se você acordou de manhã com a sua energia no alto, seu pico de energia alto, por que o seu pico de energia alto? Por que não realizar uma tarefa? Por que não realizar a tarefa mais importante a partir do momento em que você acordou? Já que você acordou com energia. Por que não resolver primeiro a tarefa mais importante? A tarefa mais relevante para você. A tarefa que vai realmente te levar em direção ao seu objetivo. Só que às vezes você não sabe que objetivo é esse. E se você não sabe que objetivo é esse ou que meta é essa, você às vezes não sabe o que exatamente você vai fazer para poder realmente alcançar esse objetivo, essa meta, já que você não tem isso. Então, é muito importante você definir objetivos, definir metas, ter clareza de tudo isso e as ações para você poder alcançar esse seu objetivo. E voltando para a questão da preocupação, pelo fato de você não ter um planejamento, o seu sono pode ser que esteja sendo afetado. Porque você fica preocupado, meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Será que vai dar tempo de fazer tudo? Tem muita coisa para poder fazer. Nossa, semana que vem eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que participar de um compromisso, eu tenho que realizar determinado projeto, eu tenho que me reunir com a equipe. Então, tudo isso acaba gerando preocupação, acaba gerando ansiedade. E aí você não dorme direito, e aí você acaba ficando estressado, e aí uma coisa vai levando a outra, vai afetando a sua saúde, não só emocional, não só mental, mas também a sua saúde física, e aí vai atrapalhar a sua performance na realização das tarefas, nos seus relacionamentos interpessoais, vai afetar na sua produtividade no trabalho, e você não vai fazer em 8 horas, você não vai fazer em 4 horas o que levaria 8 horas. Ou às vezes você nem vai fazer em 8 horas. Você vai levar mais do que 8 horas para poder fazer algo que levaria 8 horas para poder ser feito. Então ocorre também uma baixa produtividade. Só do fato de você guardar na sua mente o que você vai fazer. E, gente, muitas pessoas não fazem planejamento. Algumas não fazem por realmente desconhecerem, né? Que existe essa possibilidade de fazer um planejamento realmente dos seus projetos, das suas realizações. Muitas pessoas não fazem por realmente desconhecerem o planejamento. Só que tem pessoas que não fazem porque realmente não querem, porque elas acham que vai dar trabalho preencher um planejamento. Ai, meu Deus, Vitor, eu tenho que preencher um planejamento
tenho que preencher esse planejamento, tenho que sentar, eu tenho que pensar nas tarefas que eu tenho para fazer essa semana, o mês que vem. Então, eu tenho que pensar em tudo isso para mim poder fazer meu planejamento. E eu não quero ter que ficar pensando em tudo isso, eu não quero ter esse tipo de trabalho. Então, e aí acaba que a pessoa não consegue ter essa clareza. Mas eu já te falo, quando você tem um planejamento, quando você escreve, tem algo mágico em escrever. Então, quando você anota as suas tarefas, os seus compromissos, os seus projetos, você consegue ter muito mais clareza. Tá? Você consegue ter muito mais clareza do que você vai fazer, muito mais consciência do que você vai fazer, menos preocupação do que você vai fazer, já que você anotou em algum lugar, né? Já que você preencheu o seu planejamento, você não está se preocupando tanto com a tarefa, com o compromisso que você tem para realizar. Então é muito importante você ter um planejamento. Tá? Mas agora, o alinhamento exato entre planejamento e o 8-4, né? Bom, se você quer fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito, você precisa realmente saber o porquê que você está fazendo aquela tarefa que você quer fazer em 4 horas. Você precisa saber que tarefa é essa, você precisa saber qual a data para você poder realizar ela, qual o horário para você realizar ela, qual o objetivo de você realizar essa tarefa também, porque essas são perguntas que surgem na nossa mente durante o nosso dia a dia. Por exemplo, por que eu estou fazendo isso? Então é muito importante você ter clareza referente a tudo isso para que você possa atingir o 8-4. É muito importante isso. E no caso, como é que você faz o seu planejamento agora? A gente já entendeu o que é o planejamento, a importância do planejamento, certo? O planejamento, um dos objetivos dele é fazer você ter clareza do que você quer, clareza do que você precisa fazer para alcançar o que você quer. Mas agora, como é que você faz para poder criar o seu planejamento e depois preencher ele? Antes de mais nada, eu já quero deixar claro que essa aula aqui, ela vai ser uma aula onde eu vou trazer mais uma visão geral do que a parte prática realmente para você poder fazer o seu planejamento, para você poder criar o seu planejamento. Mas tudo que eu vou falar aqui vai te trazer uma visão geral sobre os outros princípios, tá? Porque o planejamento, ele é um conjunto de princípios organizados e estruturados dentro dele para que você possa atingir o 8-4, para que você possa realmente organizar suas tarefas e ter clareza do que vai ser feito primeiro, ter clareza dos seus compromissos, ter clareza de uma ordem de importância, ter clareza que tarefas que eu posso fazer em blocos e qual que eu não posso, ter clareza realmente dos seus objetivos, das suas metas, tudo organizado da forma que você precisa para que você consiga ter a clareza, ter a consciência, olha, eu vou fazer isso hoje, eu vou fazer isso depois disso, e por aí vai. Eu tenho esse compromisso aqui daqui a uma semana, que é muito importante, e eu vou tendo clareza disso. Então, tudo isso é muito importante para você poder aumentar a sua produtividade. E agora é o seguinte, para você poder, então, fazer o seu planejamento, existem princípios. Haverá aula para cada um dos princípios. E os princípios que serão apresentados são ciclo de planejamento. Eu vou explicar cada um deles, tá? E isso numa ordem de planejamento, tá ok? Ciclo de planejamento, ferramentas de gestão de tarefas, objetivo, princípio do objetivo, princípio da meta, princípio do checklist do que fazer, princípio da priorização, princípio do bloco de tarefas, princípio do rascunho de checklist, planejamento anual, planejamento mensal, planejamento semanal, planejamento diário, da tarefa ao objetivo, e esses são os princípios que fazem parte do planejamento. E agora a gente vai explicar cada um desses princípios, mas eu quero fixar de novo. Haverá uma aula para cada um dos princípios. Cada um dos princípios. Então você vai aprender sobre os princípios e você vai criando o seu planejamento.
tá certo? Você vai fazer um link com essa aula aqui, com cada um dos princípios, tá certo? Por quê? Porque se eu falar sobre cada um dos princípios de uma forma aprofundada, essa aula aqui vai ficar muito grande, tá? Ela vai ficar muito grande, muito extensa e muito densa para você. Então eu gosto de focar em uma aula para poder falar sobre um ponto específico, para que você consiga entender. Depois, em outra aula, a gente fala sobre outro ponto, para que você consiga realmente assimilar todo o conhecimento, toda a informação, refletir sobre isso e depois você vai e faz o seu planejamento. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa para você poder fazer um planejamento é um lugar onde você vai fazer o seu planejamento. Será que eu devo fazer o meu planejamento em um caderno físico, Vitor? Em uma agenda física? Será que eu devo fazer o meu planejamento em um bloco de notas? Será que eu devo fazer o meu planejamento em uma planilha? E a minha recomendação, ou fazer meu planejamento em um documento no Word, a minha recomendação é que você faça o seu planejamento em uma planilha. Por quê? Porque a planilha, ela te dá a oportunidade de você realmente ter clareza sobre tudo. Num bloco de notas, ele tendencialmente tende a ser, por mais que seja bem interessante um bloco de notas do planejamento, o bloco de notas às vezes não fica tão bem organizado. E você na planilha, você consegue estruturar um do lado do outro, como por exemplo, o objetivo. É interessante a meta ficar do lado do objetivo para que você consiga organizar. Outra coisa, em relação às tarefas, é interessante que a tríade da organização de tarefas, e tríade da organização de tarefas são 3 passos, né, que são a tarefa, a data para você poder realizar aquela tarefa e na frente o horário que você vai realizar aquela tarefa. Então essas três informações precisam estar juntas, uma na frente da outra, para que você consiga ver um alinhamento e toda a clareza que você precisa na hora que você acessar o seu planejamento. Agora, dentro de um documento Google, fica um pouco, ou um documento Word, fica um pouco difícil de você conseguir ter essa clareza. Dentro de um Google Keep, por exemplo, que é um bloco de notas, também fica difícil. Em um caderno também pode ficar um pouco difícil. Então, na planilha é o lugar que eu acho que você vai conseguir ter essa clareza e toda essa organização que você precisa. Qual planilha que eu recomendo? Cara, eu recomendo o Google Planilha, que é o que eu uso, realmente, e que é o que eu disponibilizo para os alunos dentro do princípio de gestão do tempo. Então, dentro do Google Planilhas, você tem acesso realmente dentro da nossa Google Planilhas, você tem acesso realmente. Mas nada de errado com o Excel, tá? Mas eu só prefiro utilizar o Google Planilhas mesmo e consegue me atender muito bem. Então, você vai ter que escolher uma ferramenta de gestão do tempo, que no caso, mais especificamente, a ferramenta é a planilha, e você vai ter que escolher qual planilha você vai escolher, qual serviço de planilha que você vai querer que te atenda, que é onde você vai criar o seu planejamento. Agora vamos organizar a estrutura do planejamento. Você vai escrever em cima do planejamento, obviamente, você vai colocar o nome do seu planejamento, né? Planejamento, só planejamento e pronto. Se você quiser colocar alguma outra informação, você pode, mas planejamento já fica claro, tá? Para você conseguir se lembrar, que você utiliza várias outras planilhas, só para você realmente saber que aquela é a sua planilha, o seu planejamento, tá? Agora a gente vai começar com os princípios. Então vamos começar com o princípio do ciclo de planejamento. O princípio do ciclo de planejamento, ele se refere a você definir um dia e um dia e horário específico para você poder preencher o seu planejamento. Eu falo preencher por quê? Porque quando você cria a sua planilha uma vez, você anota as informações lá e tal, depois você só vai ter que preencher. O ciclo de planejamento, ele funciona assim. Você decide que todo domingo, às 18 horas, você vai preencher a sua planilha. E aí você vai fazer esse compromisso com você de todo domingo, às 18 horas, preencher a sua planilha. E aí, naquele momento ali, você vai anotar todas as informações da planilha. Informações de planejamento anual, mensal, semanal, as tarefas, as datas das tarefas. Por quê? Porque ao longo da semana você tem acesso a vários compromissos. Então você passa para a planilha esses compromissos, essas tarefas, essas datas,
né, que você teve acesso ao longo da semana. Outra coisa, vão surgir várias atividades, tarefas na sua própria cabeça, que você guardou na cabeça, e aí você anota na planilha também. E aí Então, basicamente, o ciclo de planejamento é você definir um dia e um horário para você realmente fazer a sua planilha. E esse dia e horário tem que ser semanal. Então, semanalmente, você escolhe um dia que é mais flexível para você poder preencher a sua planilha. Tá certo? Eu normalmente faço aos domingos, às 18 horas. E todo domingo você tem que fazer isso. Por quê? Porque senão vão se acumular tarefas que não estão organizadas na planilha. E que corre o risco de você esquecer de fazer essas tarefas ou esses compromissos se você não anotar na planilha. Depois do ciclo de planejamento, onde você vai definir o dia e o horário que você vai preencher a sua planilha, o seu planejamento, agora a gente vai para o objetivo e meta. Mas vamos começar com o objetivo. É importante que você defina, você coloca o título, né, embaixo, você solte um espaço do ciclo de planejamento para não influenciar um ao outro. Você vai definir o objetivo. É recomendado que você defina 5 tipos de objetivo, que eu vou apresentar no princípio do objetivo, tá? Existem 5 tipos de objetivo que são objetivo na área da saúde, objetivo na área pessoal, objetivo na área profissional, objetivo nos relacionamentos e objetivo na área financeira. Então você vai definir um objetivo para cada uma dessas áreas. Tá certo? Depois que você definir o objetivo, na frente, né, a planilha tem tabelas, você vai definir a sua meta. A meta tem 2 informações, que é a especificação do objetivo que você definiu e a data e a definição da data para você poder alcançar esse objetivo. A especificação do objetivo é você detalhar realmente de uma forma clara, de uma forma exata, o que você realmente gostaria de alcançar. Por exemplo, uma coisa é você falar que o seu objetivo é emagrecer. A outra é você falar quantos quilos você quer emagrecer. E é isso que significa especificação do objetivo. No caso da data, você vai definir a data que você acredita que é possível de você alcançar aquele objetivo. Tá certo? Essas são informações iniciais do seu planejamento. Ciclo de planejamento, objetivo e meta. Algo simples, né? Agora que você já definiu isso, a gente vai para a parte mais prática, que é realmente a parte das tarefas. As tarefas que, de fato, você vai implementar para você poder alcançar seu objetivo. Só que sim, você vai definir tarefas e compromissos que vão te levar em direção a você alcançar seus objetivos, mas você também vai definir tarefas de casa, tarefas profissionais, você pode reunir tudo ali. É claro que se você quiser fazer uma planilha, um planejamento para cada uma dessas áreas, você pode. Por exemplo, eu não quero misturar o que eu faço em casa com o que eu faço no meu trabalho. Ou eu não quero misturar o meu trabalho com a minha vida acadêmica e o que eu faço em casa. Aí, nesse caso, eu recomendo que você faça um planejamento para cada uma disso, cada uma dessas áreas da sua vida. Só que tem pessoas que, como elas conseguem fazer tudo junto. Eu, por exemplo, faço tudo junto, porque eu acho que assim eu sou mais produtivo. Se eu preencher o meu planejamento, e eu não me incomodo de coisas de trabalho estar sendo organizadas junto com coisas de casa ou assuntos pessoais, não. Tá certo? Mas se você quiser fazer isso, como você tem muita coisa para poder fazer às vezes, você pode fazer isso sim. É claro que você vai ter um pouquinho mais de trabalho pelo fato de você ter que estar organizando 2 ou até mesmo 3 planejamentos. Mas você pode fazer assim também. E no caso, vamos começar com o planejamento anual. Planejamento anual é um planejamento que você faz do seu ano. Então, por exemplo, agora a gente está no mês de setembro. A partir do mês de outubro começa a contar 12 meses que você pode fazer o seu planejamento, tá certo? E aí você vai anotando nesse seu planejamento, seguindo a tríade da organização de tarefas, que envolve tarefa, data e hora para você poder fazer aquela tarefa. E quando eu falo tarefa, gente, toda vez que eu me referir a tarefa, eu estou me referindo a tarefa, compromisso, atividade, qualquer coisa projeto, qualquer coisa que você for fazer, tá? Então, no caso, o planejamento anual ele tem essa tríade, tarefa, data e
tarefa, data e horário para a realização daquela tarefa. E aí você vai definir isso, sempre na frente do outro, né? Por exemplo, se você definiu que a sua tarefa é acordar às 5 da manhã, ótimo. Depois você vai definir a data. Você vai fazer isso todo dia. Vamos supor que isso é um novo hábito que você está querendo instalar na sua vida, tá? Aí você está definindo a data. Eu quero fazer isso todo dia. Aí você define as datas. E na frente você coloca o horário, que no caso é 5 horas da manhã, né? Mas vamos usar isso como exemplo de tarefa em si, né? Por exemplo, a sua tarefa é estudar inglês. Esse é o seu objetivo, estudar inglês. A data que você vai fazer isso, né? Você vai definir a data e depois você vai definir o horário que você vai fazer isso. Por exemplo, às 2 horas da tarde é o horário que eu decidi estudar. Então, você entende como é que é importante essas informações? A tarefa, para você se localizar o que eu vou fazer, a data, né? Para você saber o dia que você vai fazer e o horário, para você poder também se situar em relação a isso. Só que eu quero que você entenda uma coisa, o planejamento anual, ele é de longo prazo. Tá? Ele é preenchido primeiro porque ele é de longo prazo. Então, se você está no mês de setembro, você tem que pensar até 12 meses à frente. Tá? Até o ano que vem. Tá? Compromissos do ano que vem. Muitas vezes você tem casamento, você tem um outro compromisso para você poder ir, é um projeto novo que você deseja criar. Então, você faz isso, você preenche essas informações, entendeu? Dentro do seu planejamento anual. Tá? O planejamento anual, o objetivo dele é longo prazo, tá? Médio e longo prazo, mais especificamente o longo prazo. Agora a gente vai para o planejamento mensal, que é similar ao planejamento anual, só que o foco dele é o mês em que você está e o próximo mês também. Então, por exemplo, se você está fazendo seu planejamento no domingo, às 18 horas da noite, na primeira semana do mês de setembro, você já tem que pensar pelo menos 5 semanas à frente. Tá? Quando você vai preencher ele, você tem que pensar 5 semanas à frente, né? Que tarefas que eu tenho até o mês que vem para poder fazer? Até a próxima semana. E para isso você vai precisar de um calendário também para você ir se situando. Para as datas, pensar também no horário e na tarefa que você vai definir. E é claro que você vai definir a tríade da organização de tarefas. Tarefa, data e horário para a realização da tarefa, que é muito importante. Outra coisa que você vai precisar fazer, isso é uma coisa que você vai precisar fazer, tá? Inclusive, o planejamento anual, ele facilita o planejamento mensal, onde você pode repassar as tarefas para ele, tá? Isso é algo que você deve fazer para te ajudar. Outro tipo de objetivo, outro tipo de planejamento é o planejamento semanal. O planejamento semanal, ele acontece, apesar do planejamento já ser algo semanal que você vai fazer, o planejamento semanal, ele é um planejamento onde você faz da sua semana. Então, por exemplo, se você faz ele no domingo, você vai pensar até no próximo domingo, o que vai acontecer no seu próximo domingo também. A semana inteira, né? Pensando 7 dias à frente do dia que você está fazendo ele. E esse planejamento semanal, nele você vai conter as informações dos dias realmente da semana. Então, você pode definir domingo, segunda, terça, quarta, quinta, diferente do planejamento anual, que inclui os meses. Tá? E o planejamento mensal, que inclui as semanas, o planejamento semanal inclui os dias da semana. Então você vai dividir ele em domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Dentro de cada um desses dias, tá? Você vai anotar, você vai escrever a tríade da organização. Vou fazer isso para todos os dias? Sim, para todos os dias você vai escrever isso. Domingo, tarefa, data e horário. Segunda, tarefa, data e horário. Por quê? Porque essa é uma informação que precisa para todos esses dias. Tá? É claro que a data, em relação à semana, é algo que você pode colar e fixar, né? Para todos os... Né? Por exemplo, se você está fazendo no domingo, aquela data daquele dia é bem específica. Então, você não precisa se preocupar em relação a isso. Mas é a questão da tarefa e do horário que você vai definir. Outra coisa é a ordem das tarefas, tá? Outra coisa é o planejamento diário também, onde você vai passar as informações do seu planejamento semanal para um planejamento diário, que acontece num bloco de notas, tá? Você faz o planejamento diário no bloco de notas e vai haver aula para todos esses outros princípios que eu mencionei aqui, tá certo?
Você vai organizar essas tarefas também numa ordem de importância, tá certo? Em uma ordem hierárquica, ou seja, primeiro a tarefa mais importante, primeiro a tarefa mais relevante e depois você vai fazendo as outras. Mas primeiro você faz o que é mais importante. Bom, haverá aula para cada um desses princípios. E é o seguinte, agora eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço.